Antes de começar o vídeo, nos responda a seguinte pergunta: você acredita em criaturas místicas? Você acha que elas existem de verdade? Bom, alguém sempre tem uma história fantástica ou misteriosa para contar, que envolve alguma criatura mística. Estamos falando isso, galera, pois no vídeo de hoje iremos mostrar para vocês a múmia sereia, que foi encontrada lá no Japão. Será que essa história é verdadeira mesmo? Bom, é isso que vamos desvendar no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e, como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Eu sei que você tava com saudade de deixar joinha, então já clica aí. E agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Macaco Marques. Opa, eu sou o Daniel Sereia, o Molo. E galera, recentemente lá no Japão foi encontrada uma sereia múmia, ou algo do tipo, com quase 300 anos de idade. É bem estranho isso, né? O que você tá vendo aí? Deixa nos comentários. O que parece pra você? Creca, mano. Olha. Eco. Corpo de peixe, cara de macaco, mão de pessoa, sei lá. Puxa, fazendo... raio-x, né, para poder analisar e tudo mais. Essa múmia, galera, ficava exposta em um templo sagrado. E durante vários anos, muitas pessoas vão até lá para adorar essa criatura. Inclusive, alguns sacerdotes locais até faziam orações a ela para amenizar a situação do coronavírus, pois eles acreditavam que essa múmia poderia ajudar de alguma forma. No caso, sendo uma múmia sagrada, né? Mas será mesmo que toda essa história é real? Qual é a origem dessa criatura? Ela veio de algum ser ou de algum animal desconhecido? E será que essa múmia realmente é meio sereia? Bom, vamos analisar este corpo para descobrir melhor essa história. A múmia sereia. Bom, galera, essa história está sendo investigada hoje, porém ela é muito mais antiga do que você imagina. Tudo teria começado entre os anos de 1736 a 1741. Quando um pescador supostamente capturou uma criatura bizarra em uma região desconhecida no Japão. A criatura que foi capturada tinha cerca de 30 centímetros de comprimento e o seu corpo estava mumificado e totalmente preservado. Mas o problema mesmo é que essa criatura era uma criatura desconhecida, bem estranha. Totalmente nova, né? Isso porque ela tinha cara de macaco, cauda de peixe e cabelos e unhas humanas. Uma criatura totalmente nova que ninguém nunca tinha visto antes. E por conta então da sua aparência curiosa, o pescador que encontrou a criatura teria vendido ela para uma família rica lá do Japão. E é isso que a gente sabe sobre a história dessa múmia. Um cara encontrou, um pescador, né? Tá. Achou a criatura totalmente diferente, mumificada, falou, nossa, isso aqui tem valor, e depois vendeu a criatura. Não se sabe ao certo para qual família ela foi vendida, mas ela passou os últimos 40 anos no templo em Juin, na cidade de Asakuchi. E ninguém sabe ao certo como essa múmia foi parar lá. E mesmo sendo uma criatura totalmente desconhecida e estranha, ela não era olhada com maus olhos. Isso porque lá no templo ela era adorada como um símbolo de boa saúde. E até mesmo algumas pessoas acreditavam que essa criatura tinha poderes curativos, propriedades medicinais. E por isso era adorada por muitos. Inclusive, o sacerdote-chefe do local, Kozen Kuida, disse que durante a pandemia, muitas pessoas iam ali no templo para pedir ajuda a essa múmia sereia. Esperando que a múmia sereia pudesse ajudar até mesmo as pessoas que estavam doentes do coronavírus, ou até mesmo para evitar que elas se contaminassem. E lá nessa região, eles acreditavam que a múmia tinha poderes curativos por causa do folclore japonês. Pois por se tratar de uma criatura totalmente nova, muitos acreditavam que aquela era uma criatura mística, que veio diretamente do folclore japonês. Pois no folclore japonês tem algumas criaturas que tem tipo o corpo de peixe, ou até mesmo uma sereia, só que diferente. E essas criaturas no folclore têm poderes milagrosos e também têm o poder de aumentar a longevidade das pessoas. Por isso que eles adoram essa criatura, porque eles acham que ela saiu diretamente do folclore japonês. Inclusive existe uma lenda do Japão chamada Yaobikuni, que conta a história de uma mulher que comeu a carne de um ningyo. Criaturas parecidas com peixe, só que com cabeça de humano, ou seja, tipo uma sereia. E depois de ter comido, viveu por 800 anos. Essa então seria a história por trás da sereia, que ficou durante um bom tempo sendo exibida lá no templo e até mesmo adorada por muitas pessoas. Mas será mesmo que essa múmia é real, galera? Será que essa criatura veio diretamente do folclore? Uma criatura com cara de macaco, corpo de peixe e algumas características de seres humanos? Será mesmo que essa criatura existiu? Qual é a origem desse animal? Bom, se você estava esperando pela verdade, a sua hora chegou. O mistério das sereias de Fiji.
Bom, galera, para explicar melhor essa história dessa sereia macaco que foi encontrada, temos que voltar lá para o século XIX para contar uma outra história que vai conectar diretamente com ela. Durante o século XIX, uma criatura conhecida como sereia de Fiji era exposta em shows dizendo ser uma múmia de uma criatura híbrida real. Ela tinha por volta de 91 centímetros, com o torso e a cabeça de macaco, uma parte de peixe e pelos de animais. E durante as apresentações eles diziam que essa criatura tinha sido encontrada por pescadores japoneses por volta do ano de 1800, perto das ilhas Fijis. Tanto é que a sereia, ou a múmia, ficou conhecida como sereia de Fiji, porque foi encontrada lá na região das ilhas de Fiji. Assim como a múmia que contamos, essa também foi vendida, por se tratar de algo totalmente novo e bizarro, né? Claro que algum rico iria querer ter essa peça na sua coleção. Mas depois de um tempo ela acabou sendo vendida para um museu, o Museu Americano de Barnum, em Nova York, onde desapareceu após um incêndio em 1859. E depois disso então, a sereia de Fiji acabou sumindo do mapa. Mas galera, outras sereias desse tipo já apareceram em outros lugares do mundo, como por exemplo a sereia de Buxton, que em 2012 alguns pesquisadores da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, investigaram essa sereia para ver se era verdade. A sereia de Buxton era bem parecida com a sereia de Fiji e também bem parecida com essa sereia que estamos contando aqui no vídeo, a sereia que é adorada, né, no templo, coronavírus e tudo mais. Ou seja, ao redor do mundo existiam várias dessas criaturas misturadas. E o que todo mundo queria saber, inclusive eu, Dani e você aí de casa, é se essa sereia, essa múmia, esse bicho é verdadeiro ou falso, né? E sabe qual é a verdade? Que todas aquelas múmias sereias foram criadas por algum humano. Depois dos testes e dos estudos que foram feitos, eles descobriram que aquele corpo era apenas o corpo de um peixe misturado com o corpo de algum outro animal, com alguns arames, alguns pedaços de madeira, que depois foi mumificado apenas para enganar um monte de gente. Então, galera, várias sereias como essas foram produzidas e vendidas no mundo inteiro, aparecendo assim em vários museus, templos, coisas do tipo. Às vezes, alguns eram com cara de macaco, outros com características humanas, mas sempre na mesma ideia, de enganar e fazer com que os outros acreditassem que aquilo era uma criatura real, uma sereia. Mas não, foi apenas uma escultura criada por alguém. Eles montavam e vendiam suas sereias falsas para as pessoas que acreditassem na história. E aí depois, quem comprava aquela criatura só ia aumentando cada vez mais a história, até parar em um museu ou em um templo para ser adorado por um monte de gente. Mas tudo isso que a gente acabou de contar é sobre as sereias antigas, porque essa sereia nova, a que está sendo adorada no templo lá da pandemia e tudo mais, ela está sendo estudada agora, galera, em 2022. Por se tratar de algo bem popular no Japão, no dia 2 de fevereiro de 2022, finalmente começaram a investigar as origens dela. E vai ser a mesma coisa, vai descobrir que ali tem um monte de DNA e não só um. Como ainda tá recente, né, eles acabaram de investigar e tudo mais, ainda não temos notícias novas sobre as amostras de DNA que foram extraídas. Segundo os próprios pesquisadores que estão investigando o caso, eles disseram que os resultados ainda vão sair neste ano de 2022, para afirmar o que é aquela criatura, se é uma só ou se são várias misturadas. Mas mesmo assim, eles já acreditam que é a mesma história das outras sereias, que aquilo foi feito por alguma pessoa. Juntando diferentes corpos e tudo mais, né? Aumentando ainda mais a lenda das sereias múmias lá do Japão. Agora, fazendo esse vídeo, o que me veio na cabeça é qual o fundamento de ter feito isso. Por que você acha que o pescador que vendeu essa múmia criou essa múmia? Pode ter vários motivos, ou era o cara da fã, gostava muito, ou por causa de dinheiro mesmo, pra fazer tipo uma atração de um evento, de um museu, ou ter algo raro pra ser vendido mesmo, caro, é único. Criar uma crença também na região, tipo um turismo, né? Também. Visite aqui o local onde tem a múmia sagrada, uma criatura que saiu diretamente do folclore japonês. Aí tudo faz sentido. Aí já era, né? Mas e aí, você gostou dessa história? Achou interessante? Muita gente nos comentários dos vídeos estava pedindo pra gente trazer um vídeo sobre a múmia do Japão, então tá aí o vídeo agora desvendando todo esse mistério. Até então, se você aí gosta de sereias, nenhuma sereia real foi encontrada. Não foi dessa vez. Mas você agora pelo menos sabe a verdade sobre essa história, que essas múmias podem ser fabricadas por seres humanos. E não veio do folclore japonês. Mas e aí, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo de hoje? Acharam interessante? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você também tiver algum assunto interessante, deixa aí embaixo nos comentários. Deixa o seu like aí no vídeo se chegou até aqui agora, se inscreva no canal também e compartilhe esse vídeo para alguém. Fala, olha essa múmia, olha essa sereia, olha esse negócio, olha que acharam. Olha essa história que legal, ó, mano. Você acredita em sereia? Pá! E é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Isso tudo, pessoal. Valeu.